Você já percebeu que, às vezes, a vida parece te colocar em um terreno que não floresce? Você se esforça, luta, faz tudo certo, mas nada prospera como deveria. É como se o solo da sua alma estivesse seco, sem nutrientes, sem vida. Mas, e se o problema não for o quanto você se dedica, e sim o lugar onde você está plantando a sua fé? O Salmo 1 revela um segredo poderoso. Existem dois tipos de pessoas: as que são levadas pelo vento e as que permanecem firmes como árvores junto às águas vivas. E é sobre isso que Deus quer falar com você hoje, porque talvez você esteja tentando florescer num terreno que Ele nunca te mandou plantar. Talvez você esteja insistindo em lugares, relacionamentos ou situações onde sua presença não habita mais. E por mais difícil que seja admitir, há momentos em que o melhor que podemos fazer é replantar nossa vida, dessa vez no solo certo, o solo de Deus. Porque quando você planta sua fé nas promessas do Senhor, mesmo que o deserto te cerque, a raiz da tua alma encontra água escondida. E é ali, em meio ao improvável, que Deus faz nascer o impossível. Hoje, o céu está te chamando para sair do terreno da ansiedade, do medo e da dúvida e fincar suas raízes na presença dEle. Não é um convite de religião, é um chamado de amor, porque quem planta sua vida em Deus não se abala, não se desespera e não seca diante da dor. Você foi feito para florescer onde a graça de Deus alcança. Existem ambientes que secam a fé da gente sem que a gente perceba, lugares onde a alma murcha aos poucos e o coração vai perdendo o brilho. Você já notou que há pessoas que, quando se aproximam, parecem tirar a sua energia? Gente que fala de Deus, mas vive reclamando, que diz amar, mas vive ferindo. São terrenos áridos, onde nenhuma semente do Espírito floresce. E o Salmo 1 nos ensina algo precioso. O justo não anda segundo o conselho dos ímpios. Isso significa que o primeiro passo para viver uma vida abundante é escolher bem o solo onde você pisa. Porque há conselhos que parecem inofensivos, mas te afastam de Deus. Há amizades que parecem companhia, mas te roubam a direção. Quando o coração se acostuma com o que é tóxico, ele começa a aceitar o que não vem do céu como se fosse normal. Mas hoje o Espírito Santo quer abrir seus olhos e te lembrar que você não foi criado para sobreviver em terra seca. Você foi criado para florescer à beira do rio. Deus não quer que você viva cercado de palavras negativas, de ambientes pesados, de pessoas que zombam da fé. Ele quer te ver cercado de luz, de amor e de propósito. E talvez para isso acontecer, seja preciso se afastar de algumas vozes que te confundem. Porque há bênçãos que só nascem no silêncio, quando você deixa de ouvir o barulho do mundo para ouvir a voz de Deus. Então pergunte a si mesmo: onde estou plantando meu coração? No deserto da dúvida ou na terra fértil da confiança em Deus? Porque onde você planta o seu coração, ali crescerá o seu destino. Há momentos em que Deus não quer apenas que a gente ande. Ele quer que a gente continue andando. Porque muitas vezes o erro não está em passar por caminhos difíceis, mas em se deter neles. O Salmo 1 diz: nem se detém no caminho dos pecadores. E isso é mais profundo do que parece. Significa que você pode até cruzar terrenos sombrios, mas não deve construir morada ali. Quantas vezes o cansaço faz você parar onde não devia? Parar de sonhar, parar de orar, parar de acreditar. E quando você se detém em um lugar de dor, o desânimo cria raízes e o medo passa a morar dentro de você. Deus não quer te ver preso em lugares que só te drenam. Ele quer te ver avançando, mesmo que seja com passos pequenos, mas firmes. É melhor caminhar devagar no rumo certo do que correr na direção errada. E talvez hoje Ele esteja te dizendo: levanta-te, meu filho, minha filha, sai desse terreno que não te alimenta. Eu preparei um solo novo para a tua alma florescer. Há relacionamentos, hábitos, vícios e rotinas que se tornaram desertos para o teu espírito. E quanto mais tempo você permanece neles, mais distante fica da fonte. Mas quando você decide sair, o próprio Deus te conduz ao caminho das águas vivas. Então, não tenha medo de se afastar do que não te faz bem, porque tudo o que é de Deus te fortalece, tudo o que não é te enfraquece. Declare no seu coração: eu não me detenho em caminhos que Deus já encerrou. Eu sigo adiante,
guiado pela luz do Altíssimo. O terceiro passo que o Salmo 1 nos revela é um alerta profundo sobre o perigo de se assentar. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, diz a palavra. Assentar-se é mais do que estar presente, é se acostumar. É quando o coração se acomoda em ambientes onde a fé é ridicularizada, onde os valores são distorcidos e o que é sagrado se torna motivo de piada. E sem perceber, você começa a participar. O riso vem, a conversa se estende e o espírito se contamina aos poucos. Não há árvore que floresça em solo poluído. Quantas vezes você já se viu em rodas de conversa, onde só se fala mal dos outros, onde a vida alheia é o assunto principal e Deus não é mencionado nem de passagem? Isso é um tipo de terreno que sufoca o espírito e, o pior, quanto mais tempo você permanece nele, mais distante fica da presença de Deus. O inimigo não precisa te destruir de uma vez, basta te distrair. Ele quer que você se acomode, que pare de lutar, que se sinta confortável onde o pecado parece normal. Mas hoje Deus te chama de volta. Ele quer te colocar novamente em rodas que edificam, em conversas que curam, em amizades que levantam, porque há pessoas que, só de estarem perto, te aproximam do céu, e há outras que, sem dizer uma palavra, te afastam dele. É hora de escolher onde você vai se assentar, no meio dos zombadores ou na presença do Criador, porque quem se assenta à mesa de Deus nunca volta com fome. A mesa do Senhor é farta de paz, de perdão e de propósito, e é nela que você precisa estar. Declare: eu não me assento onde a fé é motivo de escárnio, eu escolho estar onde o Espírito Santo é bem-vindo. Há um segredo que transforma completamente o destino de quem o descobre: o prazer na presença de Deus. O Salmo 1 declara: antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa frase é mais do que uma instrução, é uma chave espiritual. Porque meditar na palavra não é apenas ler um versículo rápido pela manhã, é permitir que cada palavra entre no coração, transforme o pensamento e molhe as raízes da alma. Quando você aprende a se alimentar da palavra, sua mente deixa de ser guiada pelo medo e começa a ser movida pela fé. A Bíblia não é apenas um livro, é um solo fértil onde o Espírito planta novas esperanças todos os dias. E quanto mais tempo você passa com Deus, mais o seu interior se fortalece. O que te abalava já não tem o mesmo poder, o que te feria já não te define, o que te derrubava já não te domina. Porque quem se alimenta da presença de Deus aprende a florescer mesmo em meio às tempestades. E sabe o que é ainda mais poderoso? Quando o prazer de estar com Ele se torna maior que qualquer prazer do mundo, o inimigo perde totalmente o acesso ao seu coração. Nada externo consegue abalar quem tem raízes espirituais profundas. Por isso, se hoje o cansaço te pesa, volte à fonte. A Bíblia é mais que um refúgio, é um rio que nunca seca. É ali que você encontra direção, cura e paz. Então hoje, declare com fé: a palavra de Deus é o alimento da minha alma. Eu medito nela de dia e de noite, e por meio dela encontro força, sabedoria e descanso. Feche os olhos por um instante e imagine uma árvore à beira de um rio. Suas raízes mergulham fundo nas águas, suas folhas permanecem verdes mesmo quando o sol queima e o vento sopra forte. Essa é a imagem que Deus tem para a sua vida. O Salmo 1 termina dizendo: ele será como árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto no seu tempo, suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Isso significa que quem está plantado em Deus não depende das estações. Quando o mundo está seco, o justo floresce. Quando tudo parece desabar, ele permanece, porque a força dele não vem das circunstâncias, vem da fonte. E essa fonte é o próprio Deus. Talvez hoje você sinta que sua alma está cansada, que já tentou de tudo e nada deu certo, mas o Senhor está te dizendo: volta para as minhas águas. Eu sou o solo onde a tua vida volta a crescer. Coloque a mão sobre o peito e ore comigo agora. Senhor, eu entrego o terreno da minha vida em tuas mãos. Eu sei que nem sempre escolhi o solo certo, que plantei minha fé em lugares secos, em pessoas erradas, em promessas vazias. Mas hoje eu decido recomeçar. Planto minha vida em ti, Senhor. Que minhas raízes encontrem tua presença
Que meus frutos revelem tua bondade e que nenhuma tempestade me arranque do teu amor. Que minha mente seja regada pela tua palavra, meu coração fortalecido pelo teu espírito e minha casa coberta pela tua proteção. Eu declaro que tudo o que faço prosperará, porque agora estou plantado no solo certo, o solo da graça, da fé e da verdade. Respire fundo. Sinta a paz que vem de Deus. Você não é palha levada pelo vento. Você é árvore firme nas promessas eternas. Que a tua vida floresça, mesmo nos dias difíceis. E se essa palavra tocou o seu coração, compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal A Chave da Eternidade e escreva nos comentários: minhas raízes estão firmadas em Deus, porque quando você declara, o céu confirma.